Presidente Pedrinho volta a afirmar que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do país e Fernando Diniz dá recado importante para o elenco após a vitória. E também iremos estudar e debater mais bastidores para tentar entender de como funciona o trabalho do Fernando Diniz e qual é a visão que ele tem sobre futebol. Campeonato Brasileiro, vitória do Vasco foi importante, deixamos a zona mais, estamos um pontinho da zona ainda, mas ao mesmo tempo a 5 pontos ali do G6. Pablo Verrete atingiu marca importante e você vai saber tudo isso após a vinheta. Seja bem-vindo aí ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, primeira edição nossa entrando no ar nesse momento agora, como sempre com muitas informações para vocês, like no começo do vídeo que ajuda bastante, quem estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam os nossos perfis oficiais lá no Instagram. Belezinha? Galera, para poder começar aí, vamos dar uma pincelada no Brasileirão. Vamos primeiro aos jogos, enquanto eu vou passando aqui, os jogos está passando para vocês a classificação atualizada. O Ceará venceu o Sport por 2-0 e o Ceará, olha, é o 5º colocado do campeonato. O Vasco venceu o Fortaleza por 3-0, o São Paulo ganhou do Grêmio por 2-1, o Corinthians venceu o Santos por 1-0, o Bahia venceu o Vitória por 2-1, Juventude e Fluminense ficaram no 1-1, Fluminense que é o nosso próximo adversário pelo Brasileiro. Flamengo e Botafogo no Maracanã não saíram do 0-0. O Palmeiras venceu de virada o Bragantino por 2-1 e se mantém na liderança. E Cruzeiro e Galo ficaram no 0-0 e o Inter empatou em casa com o Mirassol. Perdia o jogo até os 32 minutos do segundo tempo, conseguiu ali o empate. O Mirassol que está dando trabalho aí, é um time que está fazendo uma campanha enjoada. Então com isso, galera, o Vasco é o 13º colocado com 10 pontos. Tem uma turminha com 10 ali, Vasco, Fortaleza e Inter. Tem uma turminha com 9, Vitória e Grêmio, um na zona, outro fora. E também tem o Juventude com 8 pontos. Do Juventude para cima, do Juventude ao Fortaleza, todos podem nos passar de novo na próxima rodada. Ou seja, o Vasco poderia voltar à zona novamente. Então a vitória contra o Fluminense seria de suma importância. Ao mesmo tempo, em caso de vitória, o Vasco pode tentar saltar ali até a 8ª colocação, né? Tem combinação de resultado, etc., que é a pontuação do Corinthians. Um fato que me chamou a atenção, eu parei para calcular, nesse momento, a nota de corte do campeonato está tão baixa que o Vasco tem pontuação de time rebaixado, tá? O Vasco está na média até aqui, 10 pontos em 9 rodadas, de 1,11 pontos por rodada. Isso aí daria mais ou menos 42 pontos ao término do campeonato. Suficiente pelo histórico geral do campeonato para ser rebaixado, tá? De contrapartida, a gente tem aí os times da zona, que é o Grêmio, com 9 pontos em 9 rodadas, ou seja, 1 ponto por rodada. O Grêmio estaria caindo se manter esse desempenho aí com 38 pontos. Eu acredito que essa média ainda vai dar uma subida, mas até o momento a parte baixa da tabela está com uma pontuação muito baixa. Tá? Por exemplo, o Mirassol, que tem 11 pontos, ele estaria fazendo uma média de 45, que seria meio que o suficiente ali, raspando para poder escapar. Já o São Paulo ali, que tem 12, aí a média já sobe lá para 50 pontos. 50 pontos você fica ali na Sul-Americana. Beleza? Então tá feito aí o registro, isso vai dar uma largada à medida que os jogos vão aumentando, mas a nota de corte da parte baixa da tabela literalmente está muito baixa. Tá? Então, a gente precisa muito melhorar essa pontuação aí, que não tá nada legal. Beleza? Vamos virar a chave agora, galera, e vamos entrar em outro tema aqui importante. O Pablo Verrete completou 100 jogos com a camisa do Vasco e 50 gols marcados, média de 1 gol a cada 2 partidas, isso é coisa para um caramba. Ele foi homenageado aí, recebeu a camisa comemorativa dos seus 100 jogos com a camisa do Vasco, e nós vamos ouvir uma palavrinha aí que o Verrete deu em entrevista à Vasco TV, falando da sua felicidade aí de completar essa marca com a camisa do Vasco. 2 años aquí no Vasco, en tan poco tiempo hacer 100 jogos con una camisa tan grande, tan pesada, con tanta historia,
para mí es una honra muy, muy grande. Es lo que yo trato de hacer, siempre que he visto a camisa do Vasco, vestirla con honra, haciendo lo que el torcedor gostaria de hacer dentro del campo. Mas ainda queda muito caminho por andar, pero en tan poco tiempo hacerse en juego para mí es algo que no hubiese imaginado en tan poco tiempo. Oh, muita coisa. Muita coisa. Acho que vestir una camisa tan pesada en tantos jogos, acho que muda muito. Não só como jogador, como profissional, sino também como pessoa. Bom, galera, agora eu vou pro grande finale. Queria de verdade que vocês prestassem atenção aqui. Eu queria tentar ajudar vocês a entender um pouco melhor quem é o Fernando Diniz, qual é o tipo de trabalho que ele faz, e a gente pegar aqui algumas... Como é que é o termo que eu vou usar, cara? Alguns mitos que se criam em volta do Fernando Diniz, para a gente começar a jogar isso aqui um pouquinho por terra, porque você vai ter que começar a entender melhor quem é o Fernando Diniz e você vai formar a sua própria opinião com ele agora treinando o Vasco. Primeiro, eu vou pegar um trechinho da entrevista que ele deu para o Charla Podcast, que o Diniz vai falar um pouco como ele enxerga a vida. Ele vai falar do falecimento do pai dele e da visão dele, qual é a maior vitória que ele tem na vida dele. E ele deixa muito claro que está de longe, que não é o título da Libertadores. Com vocês, um trechinho do Fernando Diniz no Charla Podcast. Eu sou um cara que eu tenho a consciência da morte muito precocemente na minha vida, porque o meu pai, quando ele faleceu, a gente não tinha dinheiro pra nada, e ele foi velado na cozinha da minha casa. Eu tinha 8 anos, meu olho batia assim na altura do caixão. Esse foi um luto que eu fui tentar elaborar depois que a vida passou. Então foi um pai que eu queria que tivesse, que nunca teve. E minha vida foi literalmente na rua, porque minha mãe tinha que sair pra trabalhar, eu saía pra vender coxinha. Então a morte, ela sempre foi uma coisa que esteve presente na minha vida. O título que eu tenho da Libertadores vai estar longe de ser o meu maior título. O título da Libertadores não depende de mim, depende de um monte de coisa, mas esse de ajudar, de ter um impacto na vida de pessoas tão sofridas como são os jogadores. Às vezes você vê o cara ali com dinheiro, com BMW, com Mercedes, mas o cara, você começa a falar, você fala 10 minutos, o cara começa a chorar. Então isso assim, é uma coisa que me dá muita satisfação. Do futebol ser essa ferramenta de inclusão social, de potencializar e de poder levar esse tipo de alegria depois para o torcedor. Bom, agora que você entendeu um pouquinho da mecânica de como funciona a cabeça do Diniz, que o objetivo de vida, a missão da vida dele é ajudar o máximo de pessoas que ele puder, e deu para você ver por esse simples corte, e recomendo vocês irem ao Charla Podcast e ver o episódio inteiro, porque ali você vai entender um pouco da passagem dele no Fluminense, desses bastidores mais aprofundados da vida pessoal dele, o período dele no futsal, que eu até falei para vocês que acreditava-se muito que ele seria um dos melhores jogadores do mundo de futsal, mas ele acabou decidindo sair do futsal e virar jogador de campo. Enfim, então recomendo vocês assistirem lá. E agora eu vou partir para uma outra etapa do nosso vídeo aqui e eu vou dividir em dois momentos, beleza? Primeiro, nós vamos ouvir aqui o Fernando Diniz desmistificando essa história da saidinha do Diniz. O Vasco faz um gol contra a equipe do Fortaleza, que começa com o Léo Jardim e termina com o drible da vaca no PH, o cruzamento pro Verratti fazer o gol ali de carrinho. Ele vai falar sobre essa questão da saidinha, porque sempre rola aquele comentáriozinho meio pejorativo, saidinha do Diniz com o goleiro, com não sei quem, e o Vasco fez o gol dessa maneira contra a equipe do Fortaleza. E na segunda resposta, ele vai explicar um pouco como é a forma dele de trabalho, como ele trabalha tudo junto, parte psicológica e mental, junto com a parte técnica e a parte tática, tá? Então vou deixar nesse primeiro bloco o Diniz falando sobre essas duas questões. O lado pejorativo, que o pessoal brinca da saidinha dele, e de que ele não tá só saindo com bola de pé em pé de trás, tem bola longa, tem variação, tá bom? E essa questão de como é que ele divide aí o trabalho dele. Confere aí. Eu acho que é sempre um jogo intuitivo, pelo menos no meu entendimento, sempre intuitivo e no meu caso sempre treinado. Obviamente que não faz um gol daquele ali com uma jogada de sorte. E como algumas pessoas gostam de aproveitar o momento, como algumas pessoas gostam de, quando quer botar para baixo, que é a saidinha do Diniz, esse é mais um, vai contando aí na conta. Começou com o Léo Jardim o gol, ele não rifou a bola,
Mas um dia se fizer 40 gols, mas quem esquece? Porque o gol, quando for passar na TV, nos programas de TV, passa a bola entrando. E a gente quer que dê certo todas as vezes, ipsilíteres. E não é toda vez que acontece que você vai fazer. Isso é uma maneira de se jogar que certamente ela tem muitos benefícios. Né? É uma coisa, obviamente que foi uma coisa treinada e também sempre vai ter a intuição do jogador de saber onde ele vai botar a bola ou não. Eu chamo isso do lado intuitivo, é isso. O jogador sempre vai ter a primazia de decidir. O Léo Jardim podia ter chutado a bola. Eu proponho um jogo e treino para que o jogador ofereça um leque de opções para os jogadores para que eles possam se empenhar. Tem até um dado curioso hoje. Viu aí o scout desse ano aqui, foi o jogo que... E eu sou o treinador, e foi o jogo que teve menos recuo para o goleiro. Não que amanhã ou depois não possa quebrar o recorde de recuos, mas é uma coisa que eu nem imaginava que acontecesse. Mas para vocês perceberem que a análise, ela não fica... O jogo é muito mais do que uma saidinha, do que sair jogando, do que tocar bola. Quando a gente fala de comprometimento, acho que isso é a coisa. Assim, é comprometimento mesmo, é coragem para fazer as coisas, é entrega, é entendimento do que é o tamanho do Vasco, é a confiança nos jogadores que estão aqui, que são jogadores, muitos desses jogadores já tentei levar para os clubes que eu dirigia. Então, é um time qualificado e que me fez vir para cá. Eu já falei para vocês mais de uma vez, eu escolhi muito vir para o Vasco. Eu gosto de estar aqui, eu estou feliz, eu já estava feliz com a possibilidade de vir, fiquei feliz com o meu anúncio e estou cada dia mais feliz de estar aqui no Vasco. Eu trabalho sempre assim, eu não separo muito a parte mental da parte do campo, eu vou trabalhando as coisas, todas elas meio que interligadas uma na outra. Eu fiz, acho que de tudo que você falou, eu trabalhei. No aspecto anímico, coletivamente, individualmente, no aspecto tático, no aspecto motivacional, de juntar as pessoas para a gente acreditar que o time é capaz de fazer jogos como fez hoje. E eu falei na minha entrevista coletiva de apresentação que lá contra o Lanús foi um jogo de todas as minhas estreias da minha carreira de 16 anos, foi a melhor estreia de jogar. Eu acho que eu tinha um desejo muito grande dos jogadores, que eu quis vir para cá e eu percebo muito que os jogadores também queriam que eu viesse. Então, esse casamento, ele tende a ter uma fluência muito melhor. Então, eu acho que é isso. Acho que a sincronia, eu venho para trabalhar muito, e nós trabalhamos muito do que era capaz. Fala assim, eu trabalho, tu faz trabalha muito. Isso é um dos pontos principais do meu trabalho. Trabalhar bastante, com a percepção, sempre em comunicação com o jogador, para ver o que eles suportam, para poder organizar o time e ter um time mais forte dentro do campo. Agora, para fechar, ele sobe o tom. Ele se irritou um pouquinho com duas perguntas que foram feitas na coletiva de maneira educada. Teve até um repórter que cobria o Fluminense e ele meio que tinha uns embates com ele lá e ele já começa até rindo na coletiva. Você de novo por aqui e tal. Ele fala de forma elegante, mas você vê que ele se incomoda um pouco. Porque o repórter que faz a pergunta fala que o dinizismo clássico, né, ficou para trás, você mudou a sua maneira de jogar, não tem mais aquele agrupamento de jogadores por um lado, essa saída, né, o tempo inteiro só com pé, só de pé trocado, jogadores jogando fora de posição. E o Diniz fala o que é o dinizismo na cabeça dele, rola meio que um debate, porque quando ele contra-argumenta, o repórter meio que não gosta e vai contra-argumentar e vira meio que um debate entre eles ali na coletiva. E aí, para fechar, ninguém melhor do que o próprio Diniz para explicar o que, na visão dele, não deu certo nessa reta final de Fluminense. E muita gente bate que o trabalho dele acaba de uma maneira horrível, e eu já expliquei isso aqui no canal, inclusive, e fiz uma trend lá nos stories do Instagram, sei lá, antes do Diniz ser contratado pelo Vasco, inclusive, de que a história do término dele no Fluminense não é nada bem contado. Eu vou deixar o próprio Diniz comentando e eu dou uma pincelada. Então vocês vão ver o Diniz falando sobre esse término final dele do Fluminense. E ele até fala, a pergunta era se o dinizismo não tinha ficado pragmático. Todo mundo já conhecia o dinizismo, como o Diniz jogava. Enfim, então com vocês o Diniz meio que subindo um pouquinho o tom para falar sobre o dinizismo e o tal pragmatismo que a companheira colocou na sua pergunta. Confere aí. Você continuou mesmo, hein? Eu sei que você gosta de mim, mas você enxerga um jogo totalmente diferente do meu. Você consegue, assim, né? Então é bom que você tô indo pra cá, você tá indo pra lá.
já falei, vou repetir mais uma vez. O meu jogo, o dinizismo é isso aí. O dinizismo, se tivesse o dinizismo mesmo, assim, é comprometimento, é coragem para jogar, é solidariedade, é amor, é respeito com a torcida. Isso é o dinizismo para mim. Se vai sair jogando, se vai fazer mais bola longa, isso aí não é o mais importante. Mas a gente saiu muitas vezes curto e saiu muitas vezes longo. A gente teve todas as coisas, então não foi uma coisa convencional. Eu também meu trabalho estaria convencional desde quando? Porque desde quando está convencional? Eu acabei de sair do Fluminense faz menos de um ano. Foi convencional agora, então. Não, mas e hoje foi. A gente saiu jogando várias vezes por baixo, com troca de passes. E se a gente tivesse tomado um gol ou dois, você ia estar falando do dinizismo aí, do pior sentido. Eu nunca falo de sair jogando, eu falo de outras coisas, né? Porque eu Mas da distribuição em campo, é mais disso. Mas a distribuição não mudou muito, não. O que mudou foi... Não achei de jeito nenhum. Nós saímos jogando quase todas as bolas com bola curta, com muita aproximação. A gente só variou o jogo mais. Que a necessidade... Eu sempre falei isso para vocês. O jogo a gente sai jogando curto ou longo conforme eu ofereço as opções e eu tento qualificar os jogadores para perceber o que o jogo está pedindo. Eu acho que hoje os jogadores conseguiram mapear muito bem o que o jogo pedia. A gente fez gol de bola curta, teve possibilidade de contra-ataque, de fazer gol, fez até gol de contra-ataque, teve chance de fazer gol com bola longa, de raspada. Então, acho que a gente teve um leque hoje de opções e de criação muito interessante. Então, eu vou falar brevemente do Fluminense, porque eu estou aqui para falar do Vasco, né? Mas como você citou o Fluminense, olha como é a análise de vocês, que a gente falou as coisas um pouco sem pensar, da previsibilidade. Eu fiquei 2 anos e meio no Fluminense. O Fluminense ganhou o maior título da história, e talvez o segundo maior título da história, que a Sul-Americana é uma coisa engasgada, que é os 2 títulos internacionais. Teve um placar de 4-1 na final contra o Flamengo, inesquecível. E aí a gente teve 30 ou 40 dias que as coisas deram tudo errado, a gente sabia que 2024 ia ser mais difícil, e aí desse período a gente perdeu o André, perdeu o Nino, que tinha sido vendido, perdeu o Arias, e o Ganso machucou, e a gente estava jogando muito desfalcado. Então, por conta de 30, 40 dias, e a gente liderou o grupo na Libertadores de maneira invicta, estava 14 partidas invictas, tinha passado já a Copa do Brasil, e a gente faz esse recorte, que às vezes faz e ninguém pensa, mas esse é o recorte. Aí pega 30 dias para falar que o time ficou previsível, o time estava todo desfalcado, todo mexido, e a gente fica criticando. Nunca teve previsibilidade, às vezes você tenta fazer o melhor possível e as coisas às vezes não acontecem. E uma outra coisa também, quando você tem um jogador para alongar, você tem o Veguete para disputar a bola. Se você vai sair jogando toda a bola com bola longa para o Cano disputar, você acha que é a mesma coisa? Então, os times são diferentes. A gente que pega o resultado, isso que eu falo, que é uma análise muito reducionista de resultado, que foi o que aconteceu. E aí vai criando volume, e a verdade ela fica muito manchada, a gente não consegue enxergar, a gente não ajuda a resolver o problema. A gente vai empurrando o problema para resolver sempre da mesma forma. Que é fazendo crítica, até uma hora que não suporta e acaba rompendo os vínculos. É isso. Bom, meus 50 centavos de contribuição nesse debate aí, eu já falei para vocês algumas vezes que me irrita demais, eu falei isso no meu pós-jogo até, porque das duas uma, ou tem gente que reduz o Diniz a essa toqueira maluca por meramente incapacidade, talvez, de fazer uma análise tática e entender de fato o que é o trabalho dele. E aí, como foge do controle, foge do teu alcance, você simplesmente fala qualquer merda ali. Ele é essa toqueira de bola aí, porque você às vezes tem dificuldade com a matéria para entender, porque não é todo mundo que de fato entende de tática. Muita gente gosta de futebol, vê futebol, mas entender de tática mesmo, nem todo mundo entende e também tá tudo certo. Outras simplesmente por preconceito, porque não gosta mesmo da forma, do estilo de jogo e tal, e fica meio que repetindo. Porque, na minha visão, tá? O mais importante do trabalho do Fernando Diniz é o mental. Enquanto muita gente se prende à parte técnica, o tocar bola, se movimentar, exigir que o time jogue agrupado, para mim, tudo isso, o mais importante do trabalho dele é o mental. Por que é o mental?
Primeiro que para você sair jogando dessa forma, com o adversário te mordendo em cima e você mesmo apertado, não rifar a bola e ir para essa troca de passe, você só arrisca em situação de pressão se você tiver confiança. E quem dá a confiança e exige que o jogador muitas das vezes vá para o aperto e não rife a bola e toque, mesmo pressionado, é o Diniz. E o Diniz faz isso virando uma chave aqui na cabeça do cara. Eu acredito em você, tenha coragem e se der merda, a culpa é minha, não é sua. E eu que tô mandando, faz. Trouxe para vocês no vídeo anterior o vídeo, enquanto tá aquele debate, ele expulsa Marinho, expulsa Coutinho, que ele sai correndo, dá a volta no campo e vai lá no Luiz Gustavo. Você tá de sacanagem? Você tá com medo para jogar? Se você tiver com medo, eu vou te tirar. Tenha coragem para jogar, porque teve um lance que o Luiz Gustavo deu um bicão para frente e ele ficou pau da vida, porque tinha condição dele sair jogando. E ele se livrou da bola e deu uma bicuda. Então, para mim, o mais importante do Diniz é o mental. A partir do momento que ele traz os jogadores para ele, que os caras abraçam a ideia dele e liberam ele, inclusive, para ser duro, ríspido, pegar no pé. Porque você vê que ele é duro, ele é grosso, ele grita, mas os jogadores não ficam melindrados. Porque há uma conexão e há um entendimento de que ele vai te abraçar, ele vai te dar carinho, ele vai te encher de confiança e vai te dar ferramentas para jogar. De contrapartida, você tem que deixar ele te cobrar. Então, os jogadores se permitem serem cobrados dessa maneira. Então, para mim, o trabalho dele é muito mais mental. Depois que ele ganha o mental do atleta, aí vem a parte técnica e a tática. Joga assim, joga assado, eu quero que se movimenta pra cá, pra lá, nesse tipo de situação aqui, bola longa, esse tipo de situação aqui, joga curto. Aí, depois que ele ganha o mental do cara, vem o técnico e vem o tático. Beleza? Então, assim, resumir o Diniz, é uma toqueira desenfreada, é muito raso, cara, me dá preguiça. Quando eu vejo a pessoa, tivesse um botão assim de pular, passa. Quando o cara vem com esse... Pra mim, é muito raso e não é verdade. O Diniz é muito mais do que uma saída de bola com o pé. Inclusive no próprio Vasco ele não tá. Quanto o Lanús até vi mais forçando ali, bola no pé, bola no pé, bola. Quanto o Fortaleza foi um jogo já mais híbrido. Teve bola longa, bola curta. O Léo Jardim quase não participou do jogo. E as bolas que vinham no Léo Jardim, 90% ele saiu com bicuda pra frente. Então não é bem por aí não. E ele até explica a diferença do Germancano no Verratti. Eu acho que não é nenhuma dessas respostas aqui. Foi numa outra que eu vou trazer para vocês depois, que cada time é um time. Você tem um Germancano de 9, cara, não dá para você ficar cruzando bola e nem dando balão para frente. Germancano é baixinho. Se você tem um Verratti que é grandalhão, é um monstro na cabeça, tem estatura, dá para você de vez em quando introduzir no teu jogo uma quebrada de trás pro Verratti fazer uma casquinha, forçar o Verratti, que isso é um defeito grave que ele tem, de ficar em pé com aquele corpãozinho dele, em vez de tentar fazer o pivô e cair e desmanchar, igual uma banana podre. Se ele melhora o pivô dele, dá para você começar a usar o Verratti para fazer parede. Então, de fato, os jogadores são diferentes. O Vasco não tem de beirada um jogador com a característica do Arias, que tem uma força, uma potência absurda e, ao mesmo tempo, muito refino técnico. A gente não tem esse jogador. Então, o que ele pedia pro Arias, talvez ele não vai conseguir pedir pro Nuno. São jogadores diferentes. O Nuno também tem refino, mas ele não tem a força do Arias. Então, cada time é um time e você cobra de cada time uma coisa. E ele está se adaptando à forma de jogar da equipe. Tá bom? Então eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui para vocês começarem a compreender um pouco mais o que é o dinizismo, se é que ele existe, tá? E vocês refletirem. E tudo na vida é oportunidade. Eu tô muito feliz de ver o Diniz no Vasco. Primeiro porque eu gosto do estilo de jogo dele. E segundo que como profissional eu vou ter uma oportunidade grande de evoluir. O Diniz é um treinador que, para quem analisa, para quem comenta futebol e quer ser sério, ele te obriga a estudar um pouco mais, a ficar prestando mais atenção no jogo dele. Então eu acredito que com essa passagem do Diniz, eu como analista, se eu me dedicar e se eu aproveitar essa oportunidade, eu posso crescer. Tá? Vou ser obrigado a estudar um pouquinho mais para entender um pouco melhor como é que é o jogo dele. E convido você que está em casa aí a fazer o mesmo. E assim como o Diniz trabalha o mental dos jogadores e ganha os caras primeiro no psicológico, eu faço um pedido a você. Que você também, se não gostava dele, tenta fazer o mesmo. Acredita no trabalho dele. A gente teve
tudo quanto foi tipo de treinador já. Então vamos dar um voto de confiança. Se o time perder, empatar algum jogo, vamos dar um voto de confiança. Ficou muito claro por esse jogo em São Januário, que a gente teve acesso a mais imagens, que ele é um cara determinado, que ele é um cara focado, que ele tem prazer no que ele faz. Ele pode dar errado, cara. Pode ganhar, empatar e perder, é do jogo. Mas a gente sabe que tem um cara ali que tá com vontade de fazer o melhor e o mais bacana, que vocês reclamavam tanto do Carille. Alguém que tem respeito e gosta da instituição. Gosta da instituição. Eu não tenho dúvida que se essa passagem do Diniz no Vasco for boa, ele pode ter no Vasco o clube mais identificado da carreira dele. Por mais que ele tenha vencido a Libertadores no Fluminense. Porque você vê nítido nas falas dele que ele se identifica com a história do Vasco. Ele fala sobre o samba, gente mais humilde, simples, o estádio está numa favela, torcida, que pega em cima para cobrar, para apoiar. Ele gosta disso. Ele tem mais a ver com o DNA de São Januário do que com o DNA das Laranjeiras. Tá muito claro pelas palavras dele aí. Então eu me sinto identificado também com o Diniz por isso. Se vai dar certo eu não sei, mas eu acho que tem tudo para dar certo. O elenco tá longe de ser ruim e tomara que Papai do Céu bote a mão na cabecinha do Pedrinho ali, o abençoe e ele faça uma boa janela agora no meio do ano. Tá? Então acho que dá pra gente ter uma boa temporada, mas passa muito por esse homem aí chamado Fernando Diniz. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família. E logo mais eu volto com a nossa segunda edição. Tamo junto.